Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Arruda Moura, docente do Departamento de Ciências do Esporte da UEL, e eu vou dar aula de métodos de medição em biomecânica para análise do movimento humano. Gostaria muito de agradecer mais uma vez o professor Dr. Carlos Vaz, que fez esse convite há algum tempo para mim, para eu ministrar essa aula no curso de Ortopedia e Traumatologia da Medicina da UEL. Desse convite surgiram muitas atividades em conjunto com o Dr. Carlos Vaz e com outros docentes e alunos do curso de Medicina, e eu acredito que essa oportunidade de falar a vocês é uma oportunidade para mostrar o quanto a educação física e o esporte pode andar próxima à medicina no que diz respeito ao desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e também a atuação profissional em prol da saúde dos nossos pacientes. Então, antes de mais nada, eu gostaria de mostrar a vocês onde é o nosso espaço no campus da UEL. Eu espero muito em breve poder levá-los para conhecer pessoalmente o espaço do nosso laboratório. Nós ficamos no Departamento de Ciências do Esporte, no campus da UEL, dentro do Centro de Educação Física. Então, se vocês olharem essa foto aqui de cima, essa foto é do Centro de Educação Física. Acredito que alguns de vocês já conheceram o Centro de Educação Física. E esse predinho aqui, o segundo andar desse prédio, é onde eu fico com o meu laboratório. Então, chegando ali no CEF, vocês vão subir essa rampinha. Aqui é o Departamento de Ciências do Esporte. Vocês vão entrar à direita. Em uma dessas portas, vocês vão ver o logo do nosso laboratório, que é o Laboratório de Biomecânica Aplicada, onde nós realizamos essencialmente pesquisas relacionadas à análise de desempenho em esporte e também pesquisas relacionadas à biomecânica da corrida e de outros movimentos cíclicos, como a pedalada, por exemplo. Então, é um espaço multidisciplinar. Eu costumo receber professores das mais diversas áreas, eles realizam coleta de dados em nosso laboratório, e eu espero que vocês identifiquem o Laboratório de Biomecânica Aplicada como uma grande oportunidade para interagirmos em termos de pesquisa e atendimento. Para quem tiver interesse, nós também estamos nas redes sociais. Não é uma rede social extremamente ativa, porque sou eu que acabo alimentando ali esses perfis com informações, mas pontualmente a gente apresenta algumas coisas relacionadas a pesquisas, algumas publicações que saem do nosso grupo. Então vocês podem acompanhar lá no Facebook e principalmente no Instagram do laboratório, que é o @lab.biomecânica, que lá a gente acaba sendo um pouco mais ativo e interagindo um pouco mais com as pessoas. Sou um defensor da ciência, então acredito que as redes sociais também têm essa função de traduzir alguns dos nossos achados em pesquisa, em ciência, para as pessoas, né? Então, da sociedade. Então, as redes sociais são uma ótima oportunidade para fazer isso, e eu tento, na medida do possível, compartilhar essas informações nas redes sociais do laboratório. Além disso, faço a divulgação aqui para vocês conhecerem uma parte do nosso trabalho, que é o podcast Ciência em Movimento. É um podcast que surgiu da coluna que eu faço na Rádio UEL, em parceria com a Rádio UEL, a respeito de pesquisas relacionadas à educação física e esporte, numa linguagem para leigos, numa linguagem para pessoas da sociedade. Então, são episódios de podcast bem curtos, por volta de 5 a 8 minutos de duração,
que vai ao ar na Rádio UEL toda terça-feira, às 10 horas da manhã, e aí tem um reprise na quinta-feira, às 4 da tarde, e aos domingos, às 9 da noite, para concorrer com o Fantástico, né, a audiência. E logo depois que vai ao ar na Rádio UEL, ele é publicado nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, o YouTube mesmo. Então, é uma boa oportunidade para vocês também acompanharem novidades relacionadas à área de educação física e esporte, mas sempre com um embasamento científico. O que eu preparei para a aula de hoje? Eu trago para vocês algumas definições relacionadas à biomecânica, como acredito que a maior parte de vocês não tenham tido até o momento no curso de medicina nenhum contato com a biomecânica. Eu vou trazer a vocês algumas definições e também algumas possibilidades de aplicações dos conceitos de biomecânica na área da educação física, do esporte, e que também tem uma grande relação com o curso de medicina. Para isso, eu vou falar sobre os principais métodos de avaliação biomecânica. Muitos desses métodos nós temos à disposição no nosso laboratório, e com isso também trazer algumas fundamentações científicas sobre as análises de movimento, como, por exemplo, o que a gente faz de pesquisa e o quanto que essas pesquisas podem mudar a vida das pessoas a partir desses métodos de avaliação em biomecânica que eu vou trazer a vocês. E com isso também alguns exemplos de análises e laudos, especialmente que o nosso laboratório faz, mas vai dar a vocês uma boa visão do que é de fato a biomecânica e como que ela atua em prol da sociedade. Bom, então o primeiro ponto que eu gostaria de trazer a vocês é uma definição de biomecânica. Qual que é o conceito de biomecânica? Biomecânica, como o próprio nome diz, você pegar a palavra biomecânica e dividir a palavra biomecânica em duas, vocês vão colocar bio de um lado e mecânica de outro. Então, o que é a mecânica? É a ciência responsável por estudar as forças e os efeitos dessas forças nos seres humanos, nos corpos. Então, quando a gente fala biomecânica, a ideia é de aplicar os conceitos da mecânica em sistemas biológicos, como o corpo humano, mas também é possível se aplicar em modelos animais. Então, quando vocês ouvirem a palavra biomecânica, o que eu gostaria que vocês visualizassem aquela área da física, a mecânica, que se preocupe em entender as forças e os efeitos dessas forças, mas aplicados em sistemas biológicos, aplicados especialmente no que nós vamos conversar hoje, no movimento humano. Bom, um outro conceito muito importante que tem uma relação muito íntima com a biomecânica é a cinesiologia. Então é comum nos cursos de educação física e esporte essas duas disciplinas estarem muito próximas ou às vezes comporem uma única disciplina. Então a cinesiologia e a biomecânica são terminologias análogas? Elas representam a mesma coisa? Não representam a mesma coisa. Se vocês também pegarem a palavra cinesiologia e dividir a palavra cinesiologia em duas partes, vocês vão pegar cinésio, que está associado a movimento, e logia é o estudo. Então, cinesiologia representa o estudo do movimento, o que é, de certa forma, uma definição extremamente abrangente, porque diversas áreas da educação física e do esporte estudam o movimento, incluindo a biomecânica. Então, a gente costuma dizer que a cinesiologia é a grande área do estudo do movimento,
alguns cursos de educação física nos Estados Unidos e Europa recebem o nome de cinesiologia ao invés de educação física, só para vocês terem uma ideia. E dentro dessa área, né, da cinesiologia, da grande área, nós temos a biomecânica como um dos instrumentos para se estudar o movimento humano. Bom, e como que nós aplicamos os conceitos da mecânica no caso da educação física e do esporte ou do movimento humano? A gente costuma dividir a mecânica aplicada nessas três sub-áreas. A primeira, a que considera os corpos humanos como um conjunto de segmentos rígidos, de corpos rígidos, que eu já vou explicar. A outra possibilidade é estudar o corpo como um conjunto de corpos não rígidos. E também a terceira possibilidade é entender como esses corpos interagem no meio líquido, no meio de fluidos, como no meio líquido ou no meio gasoso. Especialmente sobre o primeiro item, isso é o que nós mais fazemos em biomecânica. A ideia é, quando a gente pega o corpo humano, a gente entender que nós temos uma limitação em aplicar alguns conceitos da mecânica newtoniana. Que limitação é essa? Que, de certa forma, o corpo humano não é um corpo completamente rígido. O que eu quero dizer com isso? Ele se deforma ao longo do tempo e ele se deforma em função de algumas forças que atuam nele. Então, para a gente conseguir aplicar algumas regras, algumas equações, algumas leis da mecânica, a gente precisa obrigatoriamente entender ou assumir que o corpo é um conjunto de segmentos rígidos que não se deformam. E a partir daí a gente consegue aplicar alguns conceitos da mecânica em condições estáticas e dinâmicas, e especialmente em condições dinâmicas é o que mais nos atrai, porque de fato é onde a gente se preocupa em entender os efeitos do movimento, do exercício físico e da atividade física. Dentro dessas duas áreas, a gente tem ainda uma subdivisão do estudo biomecânico, que é a cinemática e a cinética, que eu já vou explicar para vocês o que elas representam e qual que é a importância de cada uma delas. Ainda temos a possibilidade de aplicar a mecânica a corpos não rígidos e entender as características de elasticidade, plasticidade e viscoelasticidade de corpos e próteses e órteses, principalmente no que diz respeito aí ao curso de medicina. Então, existe uma área muito grande da bioengenharia que busca entender as propriedades viscoelásticas, plásticas e elásticas do corpo humano e de próteses, de modo que as próteses consigam atender à demanda do movimento humano. E algumas dessas coisas, algumas dessas aplicações a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje. E por fim, a mecânica dos fluidos é quando a gente tenta entender a mecânica de corpos na água, por exemplo. Isso é muito importante para a área de educação física e esporte, quando a gente tenta entender os indivíduos durante o nado, mas também a interação com os gases, a interação com o ar. Então, por exemplo, alguns estudos de aerodinâmica com ciclistas precisam levar em consideração a mecânica dos fluidos, como os corpos interagem com o ar. Então, especialmente sobre essa primeira parte, a cinemática e a cinética, como eu disse, são duas subdivisões do estudo biomecânico. Vocês devem ter visto isso antes de entrar na faculdade, né? Que lá na mecânica, lá na física, a gente dividia o estudo em cinemática e dinâmica. Aqui em biomecânica, a maioria dos autores traduzem para cinética, mas é a mesma subdivisão, cinemática e dinâmica, ou cinemática e cinética, que possuem
objetivos e interesses diferentes na investigação do movimento humano. Então, quais são as definições de cinemática e cinética? Eu costumo, toda vez que eu vou fazer a definição de cada um desses termos, associar essas palavras a duas palavras-chave. Que palavras são essas? Uma é a palavra-chave causa e a outra é a palavra-chave consequência. O que eu quero dizer com isso? Que ambas são subdivisões do estudo biomecânico, ambas procuram entender como o movimento ocorre, só que uma está se preocupando com as causas do movimento, quem causa o movimento, e a outra área está se preocupando com as consequências associadas às forças que agem num corpo. Então, quando eu faço uma análise cinemática, eu não me preocupo com quem está causando o movimento, mas sim me preocupo em descrever o movimento que eu vejo. Então, em linhas gerais, as duas definições são essas daqui que vocês estão vendo na tela. A cinética é o estudo das forças associadas aos movimentos. Por quê? Porque as forças são elas as responsáveis para causar o movimento. Não existe movimento sem força. Então, toda vez que eu me preocupo em entender as forças associadas ao movimento, eu estou fazendo uma análise cinética do movimento. Por outro lado, quando eu quero fazer um estudo da descrição do movimento, incluindo as considerações espaço-temporais, mas sem me preocupar com o que causa o movimento, eu estou fazendo uma análise cinemática. Então, alguns exemplos de variáveis que a gente costuma coletar numa análise cinética. Então, como eu disse, a cinética se preocupa com as causas do movimento. Quem causa o movimento são as forças. Então, toda variável que tiver força é uma análise cinética. Então, a própria força, medidas de torque, medidas de pressão, medidas de momento angular e muitas outras variáveis que possuem a força embutida em seu cálculo. Por outro lado, a cinemática, como ela não se preocupa em explicar as causas do movimento, ela simplesmente descreve aquilo que ela vê. Então, na análise cinemática, a gente faz quantificações relacionadas à posição, velocidade e aceleração de corpos ao longo do tempo. E, nesse caso, o grande objeto de estudo da biomecânica no Brasil é a biomecânica humana, aplicada a corpos humanos. Bom, já sabemos quem estuda o movimento sob uma perspectiva da mecânica. Agora trago a vocês a definição de movimento. O que é um movimento? O movimento nada mais é do que uma mudança de posição de um corpo no espaço em função do tempo. Então, para haver movimento, esse corpo ou partes desse corpo precisam mudar a sua posição ao longo do tempo. E isso só ocorre porque há a atuação de forças internas e externas agindo nesse corpo. Então, quais são as forças internas? As forças geradas por músculos, tendões, ligamentos e ossos, que interagem obrigatoriamente com forças externas, como a própria força-peso, a força de reação do solo, a força de implementos, quando a gente tem que vencer uma resistência, entre outros. Então, obviamente, o grande interesse, o grande objetivo da biomecânica justamente foi tentar predizer, de alguma maneira, como as forças internas agem no sentido de interagir com essas forças externas durante o movimento humano. E, obviamente, esse é um grande desafio para a biomecânica, porque medir forças que estão lá dentro do nosso corpo não é algo nada fácil. E aí deve vir a primeira pergunta aí
de vocês, né, que estão assistindo a aula e tentando entender como que a gente mediria essas forças internas que estão atuando num corpo. Primeiro, será que é possível medir essas forças internas? Sim, é possível. Não de uma maneira muito agradável, mas é possível. Uma pessoa que fez isso no passado, eu trago aqui para vocês um artigo de 1987, foi esse pesquisador, o Paavo Komi. O Paavo Komi, infelizmente, faleceu há alguns anos, mas ele era uma figura presente nos congressos internacionais de biomecânica, e ele tinha uma particularidade. Quando ele se movimentava, né, quando ele caminhava mancando, né? E isso tinha um motivo. Que motivo era esse? O professor Paavo Komi foi um dos primeiros professores a medir forças internas no próprio corpo. Olha só, então esse artigo que vocês estão vendo aqui, ó, registro das forças de tendão de Aquiles num homem, o desenvolvimento metodológico, esse homem era ele mesmo. Então, o que ele fez? Ele foi lá e abriu o tendão de Aquiles dele e colocou um transdutor, né? Que, ao se deformar, gerava uma corrente identificável, uma voltagem, e aí a grande sacada do professor Paavo Komi foi entender que quanto mais esse transdutor se deformava, maior era a voltagem. Então ele simplesmente precisava fazer uma calibração a respeito do quanto que essa voltagem representava em termos de carga, em termos de força. Então, de uma maneira muito interessante, se vocês procurarem no Google, é fácil de achar esse artigo que eu acabei de compartilhar aí com vocês. Ele criou um sistema de polia, e nesse sistema de polia ele colocava uma carga, e essa carga gerava uma deformação nesse transdutor que tinha uma corrente identificável, uma voltagem identificável. E com isso, ele fez um sistema de calibração. Quantos quilos representavam uma determinada voltagem desse transdutor. E com isso ele foi um dos primeiros pesquisadores a conseguir quantificar as cargas de tração, de tensão no tendão de Aquiles enquanto uma pessoa caminha. É óbvio, pessoal, que a tecnologia avançou e a gente não precisa obrigatoriamente mais fazer isso para ter uma ideia das forças que agem internamente ao corpo. Hoje em dia nós temos uma série de tecnologias e ferramentas que estimam com uma qualidade muito boa essas forças que estão agindo dentro do corpo. Então, trago aqui para vocês alguns exemplos, como, por exemplo, aparatos de ultrassom, tendo uma ideia das forças de reação do solo e como o corpo se movimenta em contato com o solo, é possível também estimar essas cargas que estão atuando internamente ao corpo, além de outras tecnologias como eletromiografia e outras formas de se registrar atividades do nosso sistema músculo-esquelético. Então, é justamente isso que eu tento trazer para vocês aqui hoje, né? Quais são os principais métodos de análise em biomecânica que, obviamente, não fazem uma medida interna, né, do movimento humano, mas com elas a gente consegue ter boas interpretações a respeito de como o movimento ocorre e como a gente pode fazer intervenções para que esse movimento ocorra de uma maneira muito mais eficiente e segura. Basicamente, existem 4 métodos de medição em biomecânica. Esses métodos são a dinamometria, a cinemetria, a antropometria e a eletromiografia. A minha ideia aqui é trazer algumas ideias de pesquisas e de como esses métodos de medição podem ajudar a área de educação física, de esporte e de medicina a compreender o movimento humano. A primeira delas, então, começo com a dinamometria.
qual que é a ideia, a definição de dinamometria? A dinamometria é o conjunto de métodos que se preocupam em medir as forças e momentos externos do movimento humano. Então, aquilo que eu disse no início da nossa aula, né? A cinética é a área responsável pela análise do que causa o movimento, não é isso? Então, as forças e os efeitos dessas forças no corpo humano. Então, a gente precisa, de alguma maneira, medir essas forças e esses momentos externos. Então, esse conjunto de métodos é o que nós chamamos de dinamometria. Quais são os principais sistemas utilizados para a realização da dinamometria? São as células de carga. Essa eu acredito que vocês tiveram algum contato em algum momento da vida de vocês, como, por exemplo, as células de carga de preensão palmar, que é uma das técnicas para se medir força de membros superiores, da capacidade de produzir força com a mão, as plataformas de força, as plataformas de pressão e a dinamometria computadorizada, também conhecida como isocinéticos, que é uma das avaliações que o nosso laboratório faz em parceria com o professor Carlos Vaz, justamente para a investigação de possibilidade de alta em pessoas que sofreram cirurgias, por exemplo, para ligamento cruzado anterior. Mas a gente vai chegar lá. Vamos em cada uma delas. Então, o primeiro instrumento que eu gostaria de apresentar a vocês são as plataformas de força. O que são as plataformas de força? São equipamentos que são projetados para medir as forças de reação do solo nas mais diversas direções, na direção vertical, na direção lateral e na direção antero-posterior. O que está por trás da plataforma de força é a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Então, a ideia da plataforma de força é justamente medir a força de reação do solo, de modo que, para eu me locomover para frente, eu preciso empurrar o solo para trás. E ao empurrar o solo para trás, de acordo com a lei de Newton, ele reage com a mesma magnitude e direção oposta. Com isso, eu consigo ter uma ideia do quanto o meu corpo está aplicando de força no solo para conseguir se locomover. Então, para me locomover para frente, eu empurro o solo para trás. Para me locomover para cima, eu empurro o solo para baixo. E para me locomover para os lados, para transferir o meu peso de uma perna para outra, eu preciso empurrar o solo lateralmente. Então, essas plataformas de força são equipamentos, né, que ficam no solo, semelhante a uma balança, só que ela mede força de reação do solo, nas três direções. E com isso, a gente consegue ter uma excelente ideia do quão impactante ou quais são as dimensões de carga que estão agindo no corpo nas mais diversas atividades que nós realizamos. Então, por exemplo, é a partir das medidas de plataforma de força que a gente sabe que ao caminhar a gente chega a ter uma sobrecarga de até 1,5 vezes o nosso peso corporal. Quando a gente corre, a gente pode chegar a ter 4 vezes a carga do nosso peso corporal. Em movimentos como o salto, isso pode chegar a 11 vezes o peso corporal. Então, imagina só, se você é uma pessoa grande, tem lá por volta de 100 kg, ao saltar você pode chegar a ter uma sobrecarga de 1 tonelada no sistema músculo-esquelético. Então, a gente precisa entender, de fato, como isso ocorre para que o movimento ocorra de uma maneira bastante segura. Então, para ficar mais claro de como a plataforma de força funciona, eu trago aqui o exemplo desse participante aqui saltando. Ele está sobre uma plataforma de força e vejam que no começo do vídeo, enquanto ele está parado na plataforma de força, o que a plataforma de força precisa obrigatoriamente registrar? Precisa registrar a força de reação
do próprio peso dele, né? Então, como ele está paradinho, é o próprio peso dele que está agindo no corpo. Então, quando a gente olha aqui que a força de reação está por volta de 650 newtons, se vocês pegarem 650 newtons e dividir pela aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vocês vão ter uma ideia da própria massa desse indivíduo. Tá? Então, nesse caso, ele está paradinho, então vai registrar a força-peso. Quando ele começa a agachar, essa força diminui, a força de reação do solo diminui, como, por exemplo, quando a gente está no elevador, quando o elevador começa a descer, a gente tem uma diminuição do nosso peso, né, da força que está agindo sobre o solo do elevador, mas logo que ele agacha, ele começa a desacelerar e começa a estender o joelho para fazer o salto, até que chega um determinado momento que ele perde o contato com o solo após o salto. E nessa perda de contato, a plataforma de força vai registrar algo que seja próximo de zero, porque não tem nenhuma força agindo sobre a plataforma de força. E depois de voltar da fase aérea, ele tem um pico de impacto aqui, né, da volta do corpo dele em contato com o solo, e aí ele faz todas as estratégias de absorção de impacto até chegar a retornar o seu peso, né, a sua força-peso. Sobre esse gráfico, eu gostaria de chamar a atenção de vocês de dois fenômenos que acontecem aqui que são extremamente importantes e que a gente da educação física presta muita atenção, que são esses dois picos aqui, esse primeiro pico e esse segundo pico. Costumo dizer aos meus alunos que essa força de reação do solo é como se fosse o eletrocardiograma da medicina. Então, um bom médico olha aqueles rabiscos e ele consegue fazer interpretações a respeito daqueles rabiscos, não é mesmo? A mesma coisa acontece com um biomecânico, ele precisa ver essa curva aqui e entender o que está acontecendo. Então, esses dois picos são dois picos que nos chamam muito a atenção. Por quê? Porque no caso do salto vertical, esse primeiro pico está associado à propulsão que o indivíduo faz, ao impulso que o indivíduo faz. De modo que quanto maior for essa propulsão, melhor, que isso significa que ele está fazendo mais força, o solo vai reagir de uma maneira também com mais força e provavelmente ele vai conseguir saltar muito mais alto. Por outro lado, nós temos um outro pico que também nos interessa muito, que é esse segundo pico aqui, que é o pico de retorno do indivíduo com o solo, que está fortemente associado ao impacto daquela atividade no sistema músculo-esquelético. Então, quando nós analisamos uma curva como essa, um sinal como esse, qual que é o nosso grande desejo dentro da área de educação física, do esporte e até mesmo da medicina? A gente melhorar ao máximo, aumentar ao máximo essa força de propulsão, que está associada ao desempenho, porém, por outro lado, a ideia é que a gente diminua ao máximo esse segundo pico, porque esse sim está associado à sobrecarga que o exercício vai ter no sistema músculo-esquelético. Isso sim está associado a um impacto. E como que a gente faz isso? Bom, especialmente utilizando-se da técnica adequada de movimento, então flexionar quadris, joelhos e tornozelos de uma maneira eficiente vai diminuir essas cargas, ou seja, a técnica de movimento conta muito, mas também, possivelmente, com a utilização de determinados implementos, como os calçados esportivos, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, o que eu trago a vocês aqui como um exemplo? Agora, não mais do salto, mas um exemplo da corrida. Então, quando a gente corre, os dois picos se invertem, porque a gente entra em contato com o solo, então a gente tem um primeiro pico que está associado
ao impacto que a atividade tem no sistema músculo-esquelético. Depois, nós temos o aplanamento do nosso pé e fazemos a propulsão. Então, este gráfico aqui que vocês estão vendo é justamente essa força de reação do solo durante a corrida. Então, por muito tempo, na biomecânica, se acreditou que a melhor técnica de corrida era uma técnica chamada de mata-borrão. O indivíduo entrava com o calcânio em contato com o solo, fazia o aplanamento e depois a propulsão. Qual que é o problema dessa técnica de movimento? O problema é que ela tem um pico muito acentuado, que é esse primeiro pico aqui, né? Um pico passivo, que está associado justamente à sobrecarga que esse exercício tem no sistema músculo-esquelético. Então, o que os pesquisadores começaram a investigar? Que se a gente orientar os indivíduos a ter uma pisada mais em médio pé, ou seja, a pessoa entrar em contato com toda a planta dos pés, isso faz com que esse primeiro pico suma. E isso para a gente é muito positivo, porque implica em reduzir o impacto que essa atividade tem para o sistema músculo-esquelético. Então, esse gráfico que vocês estão vendo é a comparação entre a medida, entre a corrida retropé, que é com o calcanhar, entrando com o calcanhar no solo, e a corrida em médio pé, com a pisada mais próxima da planta dos pés. E existem alguns pesquisadores que investigam até a influência de se correr na ponta dos pés, que também gera essa diminuição, né, desse primeiro pico. No entanto, muito cuidado deve ser tomado, porque obrigatoriamente isso gera maiores cargas de tração no músculo gastrocnêmio e, consequentemente, no tendão de Aquiles durante a corrida. Então, obviamente, o indivíduo precisa ser treinado para essa técnica, precisa ter fortalecimento muscular adequado para que ele consiga realizar essa corrida de uma maneira segura. Bom, a outra possibilidade de tentar diminuir essas cargas que atuam no nosso corpo durante o movimento é com a utilização dos calçados esportivos. A engenharia de calçados, por muitos anos, atuou nas diversas tecnologias de sistemas de amortecimento, né, para tentar diminuir as cargas durante a corrida, durante o salto ou qualquer outra prática de exercício físico. Essas tecnologias elas avançaram muito ao longo dos anos, e também a preocupação da engenharia de calçados com outras partes do pé que não seja simplesmente o calcânio. Então, se vocês pegarem os calçados antigos, existia uma preocupação exclusiva com o calcanhar. Hoje não, hoje a gente já vê que praticamente os bons calçados de corrida eles já possuem um sistema de amortecimento ao longo de toda a sola, justamente para entendendo que é preciso associar o calçado esportivo a uma técnica de corrida adequada. No entanto, de uns anos para cá, existiu uma corrente dentro da biomecânica que foi para o caminho completamente inverso. Ao invés de trazer cada vez mais sistemas de amortecimento, mais tecnologia para amortecer o impacto durante a corrida, eles fizeram um caminho inverso, trouxeram calçados esportivos que simulariam uma corrida descalça, né? São calçados que são chamados de calçados minimalistas, ou seja, são calçados extremamente leves, eles possuem uma entressola muito baixa ou nenhuma entressola, e a preocupação deles é fazer com que o indivíduo tenha a sensação de que ele está se movimentando descalço, quando na verdade ele só tem o calçado para proteger a planta dos pés de algum contato com algum material cortante, algum prego, algum vidro e tudo mais. Por que surgiu essa corrente contrária, avessa ao uso dos calçados com grande
capacidade de absorção de impacto? Justamente porque eles têm uma teoria de que os calçados esportivos, se utilizados em excesso, eles acabam prejudicando alguns mecanismos proprioceptores, e a falta de atuação desses mecanismos proprioceptores pode justamente levar a maior incidência de lesões. Então, um dos questionamentos desses indivíduos é que justamente a gente, por passar muito tempo da nossa vida calçado, a gente começa a perder a nossa capacidade, o nosso treinamento dos mecanismos proprioceptores do pé, e aí quando eventualmente a gente pisa num buraco e o nosso tornozelo começa a fazer uma inversão e eversão, o nosso sistema proprioceptivo não está treinado o suficiente para passar essa informação ao cérebro e a gente evitar a lesão. Então, muitos estudiosos da área de biomecânica têm mostrado alguns efeitos positivos no que diz respeito à corrida com os calçados minimalistas. E trago aqui um exemplo de um artigo muito interessante na Scientific Reports. A Scientific Reports é uma das revistas associadas ao grupo Nature, e que eles pegaram os indivíduos para correr, eles pegaram um grupo de corredores, botaram esse grupo de corredores para correr em uma velocidade baixa e em uma velocidade alta, usando dois tipos de calçado. Um calçado bastante comum, minimalista, quase sem nenhum sistema de amortecimento, e um calçado com um grande poder de absorção de impacto, que é esse calçado vermelhinho que vocês estão vendo aqui. O que eles identificaram? Um resultado muito interessante. Eles mostraram que o calçado com grande tecnologia de absorção de impacto teve maiores valores de pico de impacto, tanto na corrida em baixa velocidade quanto na corrida em alta velocidade, e especialmente na corrida em alta velocidade, além de apresentar um pico de impacto, esse pico acontece numa velocidade mais rápida. Ou seja, eles mostraram aqui que o calçado esportivo não teve o seu objetivo atingido de trazer redução de impacto no sistema músculo-esquelético desses corredores. Qual que é a possível explicação para isso? A possível explicação é justamente o fato de que as pessoas, ao colocar um calçado com uma grande tecnologia de absorção de impacto, elas acham que cabe somente ao calçado absorver todo o impacto. Então, elas não realizam a técnica de movimento adequada ou realizam a contração de músculos específicos do tornozelo e da perna para diminuir esse impacto. Então, elas acabam tendo uma maior sobrecarga, porque elas deixam a cargo do calçado somente a responsabilidade de reduzir esses impactos. Por outro lado, ao correr com calçados minimalistas, ela entende que ela precisa utilizar algumas técnicas adequadas e uma maior contração de grupos musculares do pé e do tornozelo para diminuir esse impacto, e isso é muito mais eficiente do que somente o calçado esportivo. E isso tem motivado uma terceira corrente dentro da biomecânica que tem incentivado as pesquisas com a corrida descalça, mostrando justamente que o humano ele evoluiu ao longo de milhares de anos para conseguir se locomover de uma maneira descalça. Então, eles mostram que o pé e o tornozelo eles já possuem os seus amortecimentos naturais e que basta a pessoa ser treinada, capacitada a correr descalça para que ela faça essa corrida de uma maneira mais segura e longe de lesões. Quem tiver curiosidade sobre esse assunto, eu gostaria de indicar um documentário que está no Futura Play, que agora acho que está integrado ao Globoplay, que é gratuito. Se vocês procurarem lá, Amortecimento Natural dos Pés, vocês vão achar esse documentário lá,
que foi um documentário que a Futura, que o canal Futura fez com diversos pesquisadores do Brasil, a respeito das mais diversas pesquisas, e uma das pessoas convidadas foi essa professora, a professora Isabel Sacco, da USP de São Paulo, e que ela apresenta a pesquisa dela com corrida descalça. Então ela treina as pessoas a correrem descalças, ela ensina os corredores a fazerem exercícios de fortalecimento dos pés e do tornozelo, e ela mostra justamente isso, que se a pessoa for capacitada a correr descalça, ela vai ter uma corrida mais segura do que possivelmente até do que com os calçados esportivos. Reforço, pessoal, é sempre importante entender que a gente não pode pegar a pessoa e simplesmente botar ela para correr descalça ou com um calçado minimalista. A pessoa precisa ser treinada, capacitada a correr daquela maneira, e as evidências científicas são bastante interessantes nesse sentido. Bom, outro instrumento bastante utilizado, principalmente nessa área, são as plataformas de pressão. Então, o que são as plataformas de pressão? São plataformas que se preocupam em medir a pressão aplicada em diversas partes do pé. Existem as plataformas e existem as palmilhas de pressão, que elas medem a força distribuída por uma determinada área. Isso daí é extremamente interessante quando a gente quer ver se existe algum local do pé que aquele indivíduo sofre maior carga ao longo do movimento. Então, normalmente são essas medidas em plataformas de pressão e palmilhas que acabam dando algumas sugestões e recomendações na construção de palmilhas ou até mesmo de uso de calçados específicos. Um ponto que a gente tem que tomar sempre muito cuidado é que é a mesma ideia do que eu falei nos slides anterior, né? A gente não pode simplesmente pegar uma pessoa que está acostumada a correr ou caminhar com um determinado tipo de tênis e pedir do dia para a noite para essa pessoa começar a correr descalço ou com um calçado minimalista. A gente deve lembrar que a pessoa foi capacitada a correr ou se locomover daquele jeito ao longo de muitos anos da vida dela. Então, mudar o calçado, mudar a técnica, implica em mexer com determinadas estruturas musculoesqueléticas que muitas vezes nunca foram utilizadas ou não estão fortalecidas o suficiente. Então, isso muitas vezes pode gerar dor, pode gerar processos inflamatórios, como por exemplo, a tendinite. Então, existem alguns relatos da literatura de profissionais extremamente responsáveis que pegam essas medidas de plataforma de pressão e recomendam uma palmilha para o indivíduo ou calçado com uma pisada completamente diferente, e a pessoa começa a apresentar uma dor muito maior. Por quê? Porque muda todo o padrão de pisada, muda toda a técnica de movimento, e isso vai fazer com que mexa com estruturas anatômicas que não estavam capacitadas para esse tipo de movimento, não foram treinadas para esse tipo de movimento. Então, eu reforço aqui a necessidade de se fazer sempre uma transição do uso dessas tecnologias, como palmilhas, calçados esportivos, para que a gente não leve uma lesão para os praticantes. Bom, o outro equipamento de dinamometria muito utilizado é o dinamômetro isocinético, é um dinamômetro computadorizado, que tem como objetivo fazer a avaliação do desempenho muscular dentro de uma velocidade controlada e constante. O que significa isocinético? Isocinetismo significa mesma velocidade. Então, a ideia dos isocinéticos é que ele representa um dispositivo que tem a capacidade de medir a força de grupos musculares nos movimentos articulares, como por exemplo esse que vocês estão vendo, que é o movimento de extensão e flexão de joelhos. Então, esse dinamômetro isocinético, além de controlar a amplitude de movimento que vocês estão vendo aqui, que propositalmente a gente colocou numa amplitude bem reduzida para essa atleta,
consegue controlar o movimento em uma determinada velocidade pré-selecionada. Então, essas são as principais marcas do dinamômetro isocinético. E a ideia desse dinamômetro isocinético é nos fornecer qual é a capacidade do grupo muscular em gerar força. E aí, com isso, a gente consegue comparar os lados, o lado direito e o lado esquerdo, porque justamente a assimetria entre os lados é um dos fatores que levam à lesão de indivíduos, mas também a avaliação da assimetria ou do desequilíbrio intrasegmento. O que é isso? Então, quando a pessoa faz esse movimento aqui, ela está fazendo força para estender o joelho e também força para flexionar o joelho. Então, eu espero que exista um grau de equilíbrio entre as forças da parte anterior da coxa, do quadríceps, e as forças que estão geradas na parte posterior da coxa, que são os isquios tibiais. Existe uma maior capacidade, obviamente, de gerar força do quadríceps, mas isso não pode ser muito acima dos isquios tibiais, ou isso vai implicar numa lesão. Então, esse é o nosso dispositivo dentro da área de biomecânica, que é o padrão ouro para avaliação de desempenho muscular. Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo uma para-atleta que foi analisada em nosso grupo, essa é a Teca. Ela foi medalhista olímpica nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, na corrida de 100 metros rasos, e ela foi avaliada em nosso laboratório alguns meses antes dela ir para o Rio de Janeiro. Então, essa foi uma das últimas avaliações que a gente fez com ela e que a gente viu que justamente antes dela viajar para o Rio de Janeiro, ela tinha tido um aumento na capacidade de gerar força muscular nas velocidades mais rápidas, o que foi bastante interessante e mostrou o quanto o treinamento dela foi eficiente por conta da treinadora dela, que é essa aqui que vocês estão vendo, a professora Oriane. Bom, e o que esse dinamômetro isocinético nos fornece de resultado? Eu trago aqui algumas informações do que ele gera. Então, por exemplo, ele gera a capacidade de gerar torque durante os movimentos de extensão e flexão no membro esquerdo e no membro direito. Então, se eventualmente um indivíduo possui alguma lesão, a gente consegue ver o quanto essa lesão está comprometendo a capacidade do indivíduo de gerar força. Mais do que isso, muitas vezes esse indivíduo sofreu uma lesão, sofreu um processo cirúrgico, fez a fisioterapia e ele precisa de algum parâmetro para receber alta. Então, o que vai dar alta a esse paciente? Justamente a capacidade dele conseguir gerar força nos mesmos níveis que o segmento saudável. Então, o que vocês estão vendo aqui é a força, a capacidade de gerar torque do membro direito e do membro esquerdo. Então, vocês conseguem ver aqui que, por exemplo, esse indivíduo ele consegue até gerar forças semelhantes na extensão, mas não consegue gerar forças semelhantes na flexão de joelho. E aqui o que vocês estão vendo aqui embaixo é um mapa que aponta em vermelho onde que estão as grandes discrepâncias entre lado direito e lado esquerdo. Então, aqui, lado esquerdo, esse é o ponto que o indivíduo consegue gerar maior força, ou seja, uma velocidade de 60 graus por segundo no meio para o final do movimento, e a mesma coisa para o lado esquerdo, porém ele não consegue gerar a mesma capacidade de força que o outro lado. Então, quando a gente olha um mapa de déficit, a gente consegue ver justamente qual que é a incapacidade do membro lesionado em gerar força, em qual movimento, em qual amplitude e principalmente em qual velocidade. Então, o laudo que a gente normalmente manda para os médicos, e esse é o laudo que a gente manda para o Dr. Carlos Vaz, quando ele manda os pacientes a serem avaliados do nosso grupo, é um laudo que mostra justamente o pico de torque em diversas velocidades, a potência em diversas velocidades
e a gente mostra o quanto isso está próximo de valores de referência, ou seja, estudos com pessoas saudáveis dentro daquela classe, né, de pessoas. Então, por exemplo, adultos do sexo masculino, corredores. A gente busca referências específicas para isso, para saber se o indivíduo está acima ou abaixo do que é esperado, mas principalmente se ele apresenta algum déficit entre lado direito e lado esquerdo. E isso é extremamente importante, principalmente nessa parceria que nós temos com o professor Carlos Vaz, porque ele já sabe, e ele nos cobra muito isso, de que quando ele manda um paciente para a gente, depois de ter feito, por exemplo, uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, esse indivíduo fica 4, 5 meses fazendo fisioterapia, se recuperando do processo cirúrgico, e aí o que vai determinar se ele volta ou não a praticar exercícios, praticar esporte, é a avaliação no isocinético. Por quê? Porque esse estudo aqui, numa das principais revistas de medicina do esporte, a British Journal of Sports Medicine, mostrou que a possibilidade de um indivíduo em voltar a praticar esporte com um déficit maior do que 10% entre os lados implica num risco de 4 vezes mais de ter um novo rompimento de ligamento cruzado anterior. Ou seja, se depois de todo o processo de recuperação o indivíduo não conseguir ter uma assimetria menor do que 10% entre lado direito e lado esquerdo, e se ele teimar em voltar a praticar o esporte, o risco dele sofrer um novo rompimento, uma nova lesão, é de 4 vezes mais. Então, o professor Carlos Vaz, ele manda os pacientes dele depois lá para o nosso laboratório para justamente ser avaliado no dinamômetro isocinético, e a gente dá o laudo falando para ele, olha, o indivíduo está ok, pode voltar a praticar o exercício físico, ou não pode voltar a praticar o exercício físico, ainda precisa fortalecer. Isso dá muita segurança ao médico, né, em dar a alta e ter a certeza de que o indivíduo está preparado a sofrer todas aquelas sobrecargas que vocês viram nos slides anteriores. Então, esse é um grande exemplo do quanto a educação física e a medicina atuam de uma maneira muito próxima, né? E o quanto a educação física aí pode trazer parâmetros para a medicina, para o indivíduo ter uma prática mais segura e até mesmo receber alta a partir da avaliação que nós realizamos nos nossos laboratórios. Bom, uma outra técnica de medição, um método de análise em biomecânica muito comum é a cinemetria. A cinemetria, como o próprio nome já diz, é o conjunto de métodos que procura medir os parâmetros cinemáticos do movimento, ou seja, nesse momento eu não me preocupo mais em medir as forças e os efeitos dessas forças no corpo humano, mas sim visualizar e descrever o movimento que eu vejo, quantificando posição, orientação, velocidade e aceleração de corpos e segmentos. Como que a gente faz isso? Na maioria das vezes a gente faz a partir de sistemas baseados em vídeo, que permitem uma análise 2D do movimento ou uma análise 3D do movimento. E como o movimento acontece em 3 dimensões, a ideia é sempre que a gente faça uma análise tridimensional do movimento. Então, quais são os objetivos da filmagem que a gente faz para uma análise cinemática do movimento? Os objetivos são detectar a posição de elementos de interesse na imagem e, a partir desses elementos de interesse na imagem, utilizando-se de determinadas fórmulas, de determinados cálculos, a gente saber qual que é a posição dos segmentos do corpo e a orientação desses segmentos no espaço. Então, quando eu digo posição de um corpo no espaço, o que eu quero dizer com isso? Posição é o que vocês entendem de fato como posição, né? Quando vocês estão
andando de carro e o GPS dá a posição de vocês. O que o GPS fornece? Ele fornece o endereço de vocês em relação a um sistema de coordenadas, um sistema de referências, não é isso? Então, latitude, longitude e altura são referências, são coordenadas a partir do centro da Terra. Então, é o endereço que aquele indivíduo, que aquele corpo tem no mundo a partir de um sistema de coordenadas. Em biomecânica, a gente também faz isso. A gente define dentro do laboratório a origem do nosso sistema de coordenadas e a gente descreve o endereço de cada corpo, de cada segmento corporal do indivíduo em relação a esse sistema de coordenadas. Então, é a partir disso que a gente consegue saber o quanto que o joelho está flexionado ou estendido durante o movimento, o quanto que o quadril está fazendo de abdução e adução, o quanto que o ombro está fazendo de rotação interna e rotação externa. Enfim, a gente consegue descrever o quanto cada articulação está rodando ou está rodada durante o movimento. Como que a gente faz isso? Por uma série de cálculos a partir de marcadores que nós fixamos nos corpos dos indivíduos. Então, a gente pede para o indivíduo ir ao laboratório, a gente coloca marcadores em acidentes anatômicos específicos. Esses marcadores são capturados por câmeras específicas dentro do laboratório, chamadas câmeras optoeletrônicas. Elas emitem uma luz infravermelha no ambiente. Essa luz bate nesses marcadores e refletem de volta para a câmera, e a câmera vai conseguir registrar o endereço, as coordenadas tridimensionais desses marcadores no espaço. E aí, a partir daquelas fórmulas que eu mostrei nos slides anteriores, dessas fórmulas com a posição de cada um desses marcadores no espaço, a gente chega à nossa grande resposta para a pergunta: quais são os movimentos que o indivíduo está fazendo durante o seu exercício? Então, a resposta final, né, o que a gente vai ter no nosso laudo, por exemplo, são curvas como essas, né? O que o joelho, o que a pelve está fazendo no plano sagital, no plano frontal e no plano transversal, no lado direito e no lado esquerdo. O que o quadril está fazendo de flexão e extensão, o que o quadril está fazendo de abdução e adução, o que o joelho está fazendo de flexão e extensão, o que o tornozelo está fazendo de dorsiflexão e plantiflexão, ou de rotação interna e rotação externa. Então, essas análises nos permitem também ver se há assimetria em termos de amplitude, de velocidade articular entre lado direito e lado esquerdo, a ponto de identificar a causa de alguma lesão ou alguma assimetria que possa levar à lesão, caso o indivíduo continue se movimentando daquela maneira. Então, isso é um descritivo a respeito do movimento que o indivíduo faz. Nós temos uma parceria muito grande também com o Dr. Alessandro Melanda, que trabalha com crianças que possuem os mais diversos tipos de deficiência física, e muitas vezes o doutor encaminha esses pacientes ao nosso laboratório para saber como essas crianças caminham com e sem prótese, sem órtese, e normalmente esses resultados, né, de, por exemplo, ter um joelho com excessiva flexão, é o que acaba norteando o doutor Alessandro Melanda a fazer uma cirurgia, né, como, por exemplo, aumentar a amplitude ou aumentar esse encurtamento que existe, por exemplo, em músculos flexores do joelho, como que cirurgicamente ele pode fazer uma intervenção a ponto de diminuir esse grau de flexão de joelho. Então, ele muitas vezes encaminha esses pacientes para serem avaliados antes e após a cirurgia, para saber a eficiência da cirurgia.
Isso fica também muito interessante, essas análises de movimento ficam também bastante interessantes quando a gente vai a campo. Então, quando a gente sai do laboratório e começa a analisar os movimentos esportivos, né, no ambiente onde eles ocorrem. Então, eu lembro aqui a vocês uma pesquisa que o nosso grupo fez com ginastas realizando esse movimento do flick-flack, né? O que é esse movimento do flick-flack? É esse movimento que a pessoa faz quase um mortal para trás e é um movimento com uma velocidade muito alta e que gera um impacto muito grande justamente nesse instante de impacto da aterrissagem após esses giros. Então, o que nós fizemos no passado? Nós levamos as nossas câmeras ao ambiente onde esses movimentos acontecem, né? E realizamos uma análise cinemática desse movimento de aterrissagem. Então, a gente calculou o ângulo do joelho a partir do momento que o atleta entra em contato com o solo até o momento que ele faz o salto. E comparou esse movimento entre atletas experientes e inexperientes. E o que a gente viu neste caso? A gente viu que as atletas inexperientes, provavelmente elas não tinham força o suficiente para conseguir frear esse movimento no momento que ela entrava em contato com o solo. E isso implicava numa flexão de joelhos muito grande. Vejam, algumas meninas chegavam a realizar mais de 90 graus de flexão de joelho. E além disso, como vocês podem ver aqui nesses resultados, as inexperientes possuem uma incapacidade muito grande de repetir o movimento de uma maneira semelhante a cada nova tentativa. Então, se vocês olharem aqui esse movimento, esses resultados em vermelho aqui das atletas inexperientes, existe uma variabilidade muito grande entre essas atletas e entre essas repetições, o que pode representar aí uma ineficiência técnica para essa modalidade, para esse movimento. Um ponto bastante interessante que eu gostaria de destacar a vocês: existem diversas pesquisas dentro da área de biomecânica que justamente se preocupam em entender essa variabilidade de movimento e a variabilidade de coordenação como uma medida de qualidade do movimento. Ou seja, será que alta variabilidade é sempre ruim? Não necessariamente. Existem muitos estudos mostrando que a baixa variabilidade é ruim quando a gente avalia alguns grupos especiais, como, por exemplo, indivíduos com Parkinson, indivíduos que possuem lesões nas extremidades inferiores, né, nos membros inferiores, e alguns estudos que mostram a importância desta variabilidade para a medicina esportiva. Então, existe uma relação já muito forte, muito bem estabelecida entre a biomecânica e a medicina do esporte no que diz respeito para a avaliação da qualidade técnica de movimento, mas também a incidência de lesões por conta da falta de variabilidade de movimento. Outra possibilidade também de se realizar análises cinemáticas está associada à ergonomia. Então, dentro da biomecânica, a gente também faz análises biomecânicas, por exemplo, da pedalada, para justamente saber se o indivíduo ajustou a bicicleta dele da maneira mais adequada, no sentido de fazer com que essa prática da pedalada seja uma prática segura para reduzir a probabilidade de lesão, ou seja, será que aquela posição que o indivíduo se encontra na bicicleta é uma lesão que não vai comprometer algumas estruturas anatômicas? Esse é o primeiro ponto. E segundo, será que aquela posição na bicicleta é a posição que vai gerar maior capacidade de propulsão
de geração de força do indivíduo durante a pedalada. Então, muitas vezes a gente coloca o indivíduo na bicicleta, faz filmagem e, a partir dos ângulos articulares que a gente registra na cinemetria, a gente consegue ter uma boa ideia de quais ajustes são necessários a serem realizados na bicicleta. Por fim, a gente tem ainda mais duas áreas, dois métodos de medição em biomecânica que eu gostaria de falar rapidamente a vocês, que é a antropometria e a eletromiografia. A antropometria é o conjunto de métodos que se preocupa em registrar ou medir a geometria e parâmetros inerciais do corpo. Então, é uma área que se preocupa especialmente em extrair as características do corpo, né, as características geométricas do corpo, e isso tem um apelo extremamente importante para a medicina no que diz respeito ao desenvolvimento de próteses. Então, trago aqui alguns exemplos a vocês. O exemplo dessa para-atleta que foi avaliada em nosso laboratório. Ela é uma para-atleta porque ela não possui o membro superior esquerdo, ela sofreu uma fratura quando era criança. Essa fratura foi maltratada no interior do Maranhão, onde ela morava, e ela precisou amputar o braço esquerdo dela, e depois de adulta ela resolveu virar atleta, e aí a gente investigou as consequências da não existência desse segmento na mecânica da corrida dessa para-atleta. Mais do que isso, a gente investigou possibilidades de próteses para membros superiores durante a corrida. Por quê? Bom, primeiro, porque os membros superiores eles têm fundamental importância para gerar momento angular e equilíbrio durante a corrida. Então, dentro do laboratório aqui, a gente chegou a ver que essa atleta ela tinha menor comprimento de passo quando era a hora do membro esquerdo, superior esquerdo ir à frente, ou seja, a falta do membro superior esquerdo gerava uma menor capacidade de propulsão a ela durante a corrida. E mais grave do que isso, a Teca era a única atleta da categoria dela que não usava prótese nos membros superiores. Então, se vocês procurarem aí a prova dela nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, é uma baita injustiça, porque ela é a única que não tem prótese. Então, todas as companheiras de equipe fazem, todas as companheiras de competição fazem a largada apoiando o braço delas em uma órtese, em uma prótese. E isso faz com que a pessoa tenha muito mais equilíbrio para sair e começar a corrida. Então, a Teca acabava fazendo 3 apoios, o que gerava uma posição extremamente desconfortável a ela e uma posição num desequilíbrio muito maior. Então, a gente precisa entender quais são as características antropométricas do membro não amputado para justamente tentar trazer uma prótese que simule o máximo possível, o mais próximo possível, o movimento de um segmento corporal. Outros exemplos que a gente tem trabalhado muito dentro do nosso laboratório, inclusive com alunos da medicina, nós temos uma aluna de iniciação científica da medicina que tem trabalhado com o desenvolvimento de próteses mamárias para mulheres mastectomizadas utilizando impressora 3D. Então, essas impressoras 3D, elas tiveram um papel fundamental agora durante a pandemia na elaboração desses face shields. Essa haste aqui é uma haste produzida em impressora 3D, e para produzir essa haste foi necessário estudar as características antropométricas do osso do crânio, para justamente entender qual que era o melhor encaixe para os profissionais da área da saúde, no sentido de não causar grandes incômodos, né, durante o trabalho. Então, o nosso laboratório produziu muitas dessas hastes, participou desse projeto IJA, que foi um projeto mundial
no desenvolvimento de EPIs, a partir de uma modelagem biomecânica que foi feita do crânio, e aí o desenvolvimento dessa haste. E aí uma tecnologia bastante semelhante a gente faz para o desenvolvimento de próteses para outras partes do corpo, como eu disse a vocês, para o desenvolvimento de próteses externas para mulheres mastectomizadas que não sofreram ainda a cirurgia de reconstituição de mama. Então, o que nós fazemos no laboratório é um escaneamento do tronco da mulher, no sentido de pegar a forma ideal, a forma idêntica à mama não mastectomizada, e aí com isso criar uma mama que tenha as mesmas características da mama não mastectomizada e trazer muito mais conforto à mulher, muito mais aceitação à mulher do que uma prótese comercial que tem forma, peso e tamanho completamente diferente. E isso também tem sido feito para outras partes do corpo. Então, por exemplo, esse olho dessa mulher é um olho feito utilizando-se impressora 3D e materiais de silicone que são fixadas à pele. Como, por exemplo, o caso dessa mulher, esse nariz foi feito utilizando impressora 3D também, né, que gera um molde semelhante ao nariz dessa mulher, e a partir desse molde, esse molde é preenchido com silicone, e o silicone vai ter a cor, o formato e a consistência muito semelhante ao do corpo humano. Outro ponto bastante interessante que nós temos investigado em nosso laboratório é o movimento e o comportamento da coluna vertebral durante os exercícios físicos, a prática de exercício físico. Então, para isso, a gente coloca marcadores ao longo de toda a coluna e a gente consegue entender o quanto que a coluna se movimenta em termos de escoliose, de cifose e lordose, e com isso a gente ter uma projeção do quanto a coluna está sendo exigida ou sobrecarregada durante o exercício. E aí, a partir da reconstrução tridimensional de cada um desses marcadores, a gente consegue ver as curvaturas da coluna vertebral nos dois planos, no plano frontal, que é o que mede escoliose para um lado ou para o outro, e no plano sagital, que é o que mede cifose, lordose, nas diferentes regiões do tronco, da coluna vertebral. Uma pesquisa muito interessante que nós desenvolvemos no nosso laboratório foi com mulheres corredoras, no sentido de investigar quais seriam os efeitos do uso concomitante entre top esportivo e calçado esportivo adequado. Qual que foi a grande motivação em mulheres corredoras? Qual que foi a grande motivação? A grande motivação é que muitas mulheres que correm ou que se exercitam relatam dores nas costas. E muitas vezes as dores nas costas estão associadas ao uso inadequado de materiais esportivos. Muitas mulheres ainda correm com sutiãs ou não correm com nenhum suporte, ou ainda utilizam tops esportivos que não promovem a sustentação adequada. E além disso, tem a questão que nós destacamos no começo dessa aula a respeito dos calçados esportivos, que tem a função de absorver o impacto. Então a grande pergunta é, será que se a mulher corredora utilizar um bom calçado esportivo e um bom top esportivo, ela vai reduzir o movimento que os seios fazem e com isso reduzir o impacto na coluna vertebral? Os resultados que a gente encontrou nessa pesquisa, as mulheres corriam no nosso laboratório nas mais diversas situações, desde descalça e asseio nu, até a condição calçada com um top esportivo, e a gente viu que os resultados foram muito, muito interessantes, surpreendentes, para dizer a verdade. A gente viu que o calçado esportivo feminino
não tem nenhum efeito no movimento dos seios. Então isso é muito preocupante e é um alerta que a gente deu na literatura a respeito da elaboração de materiais esportivos para mulheres. Então a gente precisa se preocupar com o desenvolvimento de calçados esportivos que atendam à demanda de mulheres. Então é preciso rever essas técnicas, essas tecnologias de absorção de impacto dos calçados esportivos, de modo que eles consigam de alguma maneira promover segurança e redução de movimento dos seios durante a corrida. E a gente viu que, por outro lado, somente o top esportivo de encapsulamento e alta compressão foi eficiente no sentido de reduzir o movimento que os seios fazem. Então, nós tivemos aqui inúmeros resultados nas diversas combinações e a única combinação interessante foi a combinação que contava com o top esportivo. E não é um top esportivo barato, pessoal, é um top esportivo caro, mas que é o único que conseguiu produzir uma redução do movimento dos seios durante a corrida e, consequentemente, isso gerou um comportamento da coluna vertebral bastante semelhante à postura natural da mulher, ou seja, ela não precisava ficar compensando na coluna vertebral os movimentos que os seios estavam fazendo. Então, a grande recomendação que o estudo deixou é que as mulheres devem investir no top esportivo, escolher um top esportivo que tenha grande capacidade de sustentação, de encapsulamento dos seios e compressão dos seios, para que os seios não se movimentem muito durante o movimento e isso gere, de alguma maneira, alguma consequência para a coluna vertebral. E aqui que a gente está mostrando para vocês é a combinação entre os diferentes calçados esportivos e os diferentes suportes para o seio, e a gente viu que, de fato, os calçados esportivos não trazem nenhum efeito nesse sentido. E, por fim, uma área também bastante utilizada na biomecânica é a eletromiografia, que consiste em registrar os padrões e as atividades elétricas geradas pelos músculos durante as contrações musculares. A ideia que está por trás disso é a ideia da contração muscular e da despolarização e repolarização da bomba de sódio e potássio durante a contração muscular. Então, o conceito da eletromiografia que está por trás disso é justamente esse. Nós temos aqui uma unidade motora. A unidade motora é conjunto formado entre o neurônio motor que inerva uma ou mais fibras musculares, e toda vez que chega um estímulo elétrico aqui na fenda sináptica, esse estímulo elétrico ele estimula o processo da bomba de sódio e potássio, ele gera a despolarização e repolarização da membrana celular, e isso implica numa troca iônica entre o interior e o exterior da célula muscular, e essa troca iônica gera um campo eletromagnético na superfície muscular, e é justamente aí onde nós colocamos eletrodos. Deixa eu só mostrar os eletrodos aqui, onde nós colocamos eletrodos para capturar a atividade elétrica desse músculo. Então a ideia é de que cada unidade motora gera uma voltagem e uma corrente identificável, e a junção entre esses potenciais de ação das diversas unidades motoras resulta no sinal eletromiográfico, o sinal elétrico do músculo. Então, quando a gente coloca um eletrodo, captura esse sinal elétrico, amplifica e leva para o computador, digitaliza, a gente consegue ver que a cada contração muscular gera um impulso elétrico possível de ser capturado. Isso
na área da educação física e do esporte é extremamente importante, porque também nos dá uma ideia de assimetria durante o movimento, como vocês estão vendo aí o movimento da corrida. Então o indivíduo está correndo, a gente consegue colocar eletrodos nos diversos músculos, então vocês estão vendo aqui o registro, né, da atividade elétrica dos músculos, e aí com isso a gente consegue ver nos diversos músculos quais músculos estão atuando durante aquele movimento, a hora que está ligando e desligando, né? Quem é o responsável por cada movimento, e o quanto ele está ativando durante aquele movimento. E aí a gente consegue comparar os músculos do lado direito e do lado esquerdo, por exemplo, que a gente espera que exista um equilíbrio, né? Que não exista nenhum grupo muscular que esteja contraindo mais do que o outro quando a gente compara o lado direito e o lado esquerdo. Caso isso ocorra, provavelmente o indivíduo já está compensando alguma dor ou alguma lesão que ele apresenta, e aí ele registra ali uma atividade eletromiográfica diferenciada em relação ao membro saudável. Então a gente costuma também fazer esse tipo de investigação para saber a qualidade do movimento esportivo. Bom, pessoal, com isso, eu encerro aí a minha demonstração da importância da biomecânica para a área de vocês. Eu fiz algumas definições, eu tentei apresentar os principais métodos de avaliação biomecânica. Existem muitas outras aplicações em relação a isso, mas eu trouxe alguns exemplos fundamentados sempre em investigações científicas sobre a análise do movimento humano e o quanto esses laudos podem ajudar aos profissionais aí da área da saúde a ter mais segurança na liberação, por exemplo, de um paciente ou na avaliação de uma lesão de um determinado paciente. E aí, qual que é a mensagem que eu deixo para casa para vocês, né? Pensem na avaliação biomecânica como uma ferramenta para diagnósticos e avaliações para alta médica. Então, eu mostrei para vocês a importância, por exemplo, da avaliação isocinética, da avaliação cinemática, para ver a qualidade desse movimento, que muitas vezes aí a gente consegue já diagnosticar se existe algum desequilíbrio muscular ou alguma técnica de movimento ineficiente, e também a possibilidade da gente fazer avaliações da capacidade musculoesquelética de se movimentar, para vocês darem alta aos seus pacientes com muito mais segurança. Trouxe também para vocês aqui a ideia de que cada método de medição traz parâmetros únicos para a compreensão do movimento humano. Então, para cada patologia, para cada lesão, a gente muitas vezes precisa de uma avaliação específica, e quem vai decidir isso é o médico em conjunto com o profissional de educação física, em conjunto com o profissional da fisioterapia. Então é por isso que eu deixo aqui também a mensagem para que vocês pensem sempre em equipes multidisciplinares para um atendimento mais completo. Então, um conjunto entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e profissionais da área de educação física é muito mais interessante para que a gente forneça um atendimento muito mais completo e muito mais seguro e eficiente aos nossos pacientes. Eu deixo aqui com vocês o meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, caso tenham interesse em entender melhor algumas das pesquisas que nós desenvolvemos no laboratório e até mesmo participar das atividades que nós desempenhamos em nosso laboratório. Se vocês tiverem curiosidade no que mais a gente faz no nosso laboratório, acompanhem as redes sociais, que vocês vão encontrar muitas coisas legais da área de educação física e esporte e principalmente da biomecânica. Um grande abraço, muito obrigado!